O salão de festas estava iluminado com tons dourados, e a música suave preenchia o ambiente. Era o casamento de Chiara e Matteo, uma celebração cheia de amor e elegância. Giulia circulava pelo salão com uma taça de vinho na mão, sorrindo para rostos conhecidos, mas sentindo um vazio que insistia em acompanhá-la. Enquanto observava Chiara dançando com Matteo, um pensamento invadiu sua mente. Será que um dia vou ter isso? Será que é mesmo possível sentir esse tipo de conexão? Chiara se aproximou, trazendo consigo Matteo e outro homem. Giulia, quero que você conheça Luca. Ele é amigo do Matteo desde a infância. Luca era alto, com um sorriso caloroso que parecia iluminar o ambiente. Ele estendeu a mão para Giulia. É um prazer te conhecer, Giulia. Já ouvi falar muito sobre você. Giulia riu, tentando esconder o nervosismo. Espero que só coisas boas. Depende, Matteo brincou. Mas vocês dois vão se dar bem. Tenho certeza. Giulia e Luca começaram a conversar, enquanto Chiara e Matteo voltavam para a pista de dança. A conversa fluiu com uma naturalidade que surpreendeu Giulia. Eles falaram sobre trabalho, viagens e filmes preferidos. Luca parecia genuinamente interessado em tudo o que ela dizia, e, de tempos em tempos, ela percebia que ele a olhava como se estivesse tentando desvendar cada camada sua. Você é arquiteto? Ela perguntou, enquanto ele contava sobre um projeto recente. Sou, mas honestamente, acho que às vezes escolho a arquitetura só para ter uma desculpa para viajar e explorar lugares novos. E você? Parece ser alguém que sabe o que quer. Giulia deu uma risada baixa, mas não havia humor em seus olhos. Se eu soubesse o que queria, talvez a minha vida fosse bem diferente. Luca franziu o senho, mas não insistiu. Talvez descobrir o que queremos seja a parte mais interessante da jornada. Mais tarde, quando a música lenta começou, Luca estendeu a mão para ela. Posso ter a honra desta dança? Giulia hesitou por um segundo, mas aceitou. Enquanto dançavam, a proximidade fez seu coração bater mais rápido. Ele era atencioso, observador, e havia algo nele que a fazia sentir-se segura. Você é sempre tão encantador. Ou está tentando impressionar porque estamos em um casamento? Ela brincou. Eu só sou assim quando estou diante de alguém que me impressiona, respondeu Luca, olhando diretamente em seus olhos. Quando a noite chegou ao fim, Luca acompanhou Giulia até o táxi. Ele parecia relutante em deixá-la partir. Eu adoraria te ver de novo, ele disse, quase como uma confissão. Giulia hesitou, mas algo dentro dela a encorajou a dizer sim. Eu adoraria também. Luca sorriu, entregando-lhe um pequeno papel com seu número de telefone. Espero que você ligue. Enquanto o táxi se afastava, Giulia olhou para o papel em suas mãos e, pela primeira vez em meses, sentiu uma centelha de algo novo. Em casa, Giulia se jogou no sofá e olhou para o teto, ainda segurando o papel de Luca. Será que estou pronta para isso? Ela murmurou para si mesma. O celular vibrou, e uma mensagem apareceu na tela. Foi ótimo te conhecer, Giulia. Espero que possamos repetir isso em breve. Boa noite. Giulia sorriu, sentindo uma onda de calor que não conseguia ignorar. Enquanto apagava as luzes do apartamento, um pensamento cruzou sua mente. Será que Luca é diferente? Ou eu vou acabar quebrando isso também? Os primeiros encontros entre Giulia e Luca foram como algo saído de um filme. Luca sempre escolhia lugares especiais, um pequeno restaurante escondido entre as ruas de Milão, um café com vista para a cidade, ou até uma livraria antiga onde eles passaram horas folheando livros. Luca era atencioso de uma forma que desarmava Giulia. Ele se lembrava de detalhes, o café que ela gostava, o autor favorito dela, até o jeito como ela mexia no cabelo quando estava distraída. Você é sempre assim? Ela perguntou uma vez, enquanto caminhavam pelo parque após o jantar. Assim como? Luca respondeu, rindo. Perfeito demais.
Luca parou, olhando para ela com um sorriso suave. Não perfeito, Giulia. Apenas interessado. Ela desviou o olhar, sentindo um leve desconforto. Porque era tão difícil aceitar que alguém poderia gostar dela sem esperar nada em troca. Conforme as semanas passaram, a dedicação de Luca começou a se destacar mais. Ele era o tipo de pessoa que fazia questão de abrir a porta do carro, de perguntar sobre o dia dela, de ligar apenas para saber se ela estava bem. No entanto, enquanto Luca se entregava ao relacionamento, Giulia sentia uma barreira dentro de si. Apesar de gostar de Luca, ela evitava se abrir completamente. Você parece distante hoje, Luca comentou durante um jantar. Estou só cansada, ela respondeu rapidamente, desviando o assunto. Luca sorriu, mas havia uma pontada de preocupação em seus olhos. Ele percebeu que, por mais que tentasse se aproximar, Giulia mantinha algo escondido, como uma fortaleza que ele não sabia como escalar. Certo dia, Luca organizou uma viagem de fim de semana como surpresa. Ele a levou para o Lago de Como, reservando um pequeno chalé com vista para a água. Giulia ficou encantada, mas, ao mesmo tempo, sentiu uma estranha pressão. Você pensou em tudo? Ela comentou, enquanto olhava o quarto impecavelmente decorado. Queria que fosse especial, Luca respondeu, abraçando-a por trás. Você merece isso e muito mais. No entanto, durante o jantar naquela noite, algo parecia fora do lugar. Giulia, sem perceber, começou a criticar pequenos detalhes. O vinho era muito forte, a comida um pouco salgada. Luca ouviu em silêncio, mas, por dentro, sentiu um aperto no peito. Mais tarde, quando estavam sentados na varanda, ele finalmente falou: Giulia, eu faço isso porque quero te ver feliz. Mas, às vezes, parece que nada do que eu faço é suficiente para você. Giulia se virou para ele, surpresa. Luca, eu não pedi que você fizesse tudo isso. Você escolheu. Eu escolhi porque te amo, Luca respondeu, sua voz ficando mais firme. Mas, Giulia, você já se perguntou por que é tão difícil simplesmente aceitar isso? Giulia congelou, sentindo as palavras de Luca como um golpe. Ela não sabia como responder. Naquela noite, enquanto Luca dormia ao seu lado, Giulia ficou acordada, encarando o teto do quarto. As palavras dele ecoavam em sua mente. Por que é tão difícil aceitar isso? Ela sabia que Luca estava certo. Por mais que ele se esforçasse, ela nunca se permitia receber completamente o amor dele. Mas, por quê? Alguns dias depois, Luca encontrou Matteo em um café. Matteo o chamou para discutir um projeto, mas, antes de começar, percebeu que Luca parecia distante. Você está bem, Luca? Matteo perguntou. Luca hesitou por um momento antes de responder. Matteo, posso ser honesto. Estou tendo dificuldades com a Giulia. Eu a amo, mas ela nunca parece satisfeita. Eu me esforço, faço tudo o que posso, mas parece que sempre falta algo. Matteo ouvia com atenção e, após um momento de silêncio, disse: Eu conheço a Giulia há anos. Ela é incrível, mas carrega muitas coisas do passado. Talvez isso esteja afetando vocês mais do que parece. Eu só não sei mais o que fazer, Luca admitiu, passando a mão pelo cabelo. Ela significa muito para mim, mas estou me sentindo exausto. Matteo pensou por um momento antes de sugerir. Você já ouviu falar em constelação familiar? Ana, a terapeuta que ajudou Chiara e eu, é especialista nisso. Pode parecer estranho no começo, mas talvez ajude vocês a entenderem o que está acontecendo. Vale a pena tentar. Luca considerou a ideia. Ele não sabia se Giulia aceitaria, mas estava disposto a tentar qualquer coisa para salvar o relacionamento. Mais tarde, Luca trouxe o assunto à tona durante um jantar com Giulia. Giulia, posso te sugerir algo? Matteo me falou sobre uma terapeuta, Ana. Ela trabalha com constelação familiar.
Talvez isso possa ajudar a gente a entender o que está acontecendo. Julia arqueou as sobrancelhas, claramente na defensiva. Você acha que o problema sou eu, Luca? Não, Julia, ele respondeu calmamente. Eu acho que nós dois precisamos entender o que está acontecendo. Eu quero que dê certo entre a gente, mas sinto que tem algo nos segurando. E talvez isso ajude. Julia ficou em silêncio por alguns segundos. Sua primeira reação foi de rejeição, mas, no fundo, ela sabia que Luca estava certo. Tudo bem, ela disse finalmente. Vamos tentar. Naquela noite, Julia refletiu sobre a conversa. Será que estou mesmo sabotando isso? Será que consigo mudar? Ela fechou os olhos, sentindo uma mistura de medo e esperança pelo que estava por vir. Julia e Luca chegaram juntos ao consultório de Ana. Para Julia, o espaço era familiar, quase acolhedor. Mas Luca parecia desconfortável, ajeitando a gola do casaco e olhando ao redor, como se estivesse prestes a fazer algo completamente fora de sua zona de conforto. Ana os recebeu com um sorriso caloroso. Julia, é bom te ver de novo. E você deve ser o Luca. Bem-vindo. Estou feliz por estarem aqui. Luca apertou a mão de Ana, agradecendo. Obrigado. Eu confesso que estou um pouco nervoso, mas Julia me falou muito sobre você. Não se preocupe, Ana disse, guiando-os até as poltronas. Aqui não há certo ou errado, apenas espaço para descobertas. Vamos trabalhar juntos para entender o que está acontecendo entre vocês. Ana começou com Julia, que parecia mais à vontade. Julia, como você descreveria o que está trazendo vocês aqui hoje? Julia hesitou, mas olhou para Luca antes de responder. Eu acho que estamos presos em algo. Luca é incrível, mas, por mais que ele faça, eu sinto que não consigo receber o que ele me dá. E sei que isso o magoa. Ana assentiu, antes de se virar para Luca. E você, Luca? Como tem sido para você? Luca respirou fundo. Eu amo a Julia, mas às vezes me sinto exausto. Eu faço tudo para agradá-la, para mostrar que estou ao lado dela, mas parece que nunca é suficiente. E isso me faz sentir que talvez o problema seja comigo, que eu não sou o bastante. As palavras de Luca tocaram Julia profundamente. Ela segurou sua mão, mas não sabia o que dizer. Ana sugeriu usar a constelação para explorar essas dinâmicas. Julia, você já conhece o processo, mas, para Luca, isso será algo novo. Vamos trabalhar com peças que representam vocês e as pessoas importantes em suas vidas. Isso nos ajudará a ver o que pode estar influenciando o que vocês sentem hoje. Julia escolheu rapidamente as peças para representar a si mesma, Luca, sua mãe e seu pai. Luca, um pouco mais hesitante, posicionou peças para representar a si mesmo, sua mãe, seu pai e seu irmão mais novo. Quando ambas as configurações estavam na mesa, Ana observou atentamente. Na configuração de Julia, a peça que representava sua mãe estava no centro, com Julia e Luca em lados opostos, como se não conseguissem se conectar completamente. Na configuração de Luca, a peça da mãe estava centralizada, com Luca e seu irmão próximos a ela. A peça do pai estava distante, quase fora do campo. Ana fez uma pergunta simples, mas impactante. O que vocês sentem ao olhar para essas configurações? Julia foi a primeira a falar. Minha mãe sempre esteve no centro de tudo. Meu pai, ele estava lá, mas nunca parecia realmente presente. E acho que, de alguma forma, isso ainda me afeta. É como se eu não conseguisse confiar totalmente que alguém vai estar ao meu lado. Ana a encorajou a continuar. E como isso se reflete no seu relacionamento com Luca? Julia olhou para ele com olhos marejados. Eu acho que, inconscientemente, espero que ele vá me decepcionar. Então, é como se eu me preparasse para isso, mantendo uma barreira. Luca apertou a mão dela, claramente tocado pelas palavras. Eu nunca quis que você sentisse isso, Julia.
Mas agora entendo melhor por que você age assim às vezes. Ana se voltou para Luca. E você, Luca? O que sente ao olhar para a sua configuração? Luca observou a peça que representava sua mãe, tão central na configuração, e a peça de seu pai, tão distante. Minha mãe sempre foi o centro de tudo. Depois que meus pais se separaram, eu assumi um papel de responsabilidade. Era como se eu precisasse cuidar dela, ser o homem da casa. Meu pai, ele aparecia de vez em quando, mas nunca estava realmente presente. Acho que, desde então, eu sinto que preciso compensar. Que, se eu não estiver sempre fazendo algo, tudo pode desmoronar. Ana assentiu. Luca, você aprendeu a se doar completamente para cuidar dos outros. Isso foi um ato de amor, mas também um peso que você carregou por muito tempo. Como isso se reflete no seu relacionamento com Giulia? Luca olhou para Giulia, sua voz cheia de emoção. Eu acho que tento fazer tudo por ela, como fazia pela minha mãe. Mas, às vezes, sinto que estou esperando que ela retribua da mesma forma. E quando isso não acontece, eu fico frustrado. Não porque ela está errada, mas porque eu estou esgotado. Ana reorganizou as peças para representar o equilíbrio entre Giulia e Luca. O que falta aqui, entre vocês, é equilíbrio no dar e receber. Luca, você está tão acostumado a dar que se esquece de se permitir receber. Giulia, por outro lado, carrega a dificuldade de confiar que é seguro receber, porque nunca sentiu que alguém estaria realmente lá para ela. Ambos ouviram em silêncio, claramente processando. Ana continuou. Vocês têm amor, e isso é uma base poderosa. Mas precisam aprender a criar um espaço onde ambos possam dar e receber em harmonia. Não é sobre exigir, mas sobre permitir. Ao saírem do consultório, Giulia e Luca estavam visivelmente emocionados, mas algo havia mudado. Eles andaram em silêncio por um tempo até que Luca parou na calçada e olhou para ela. Giulia, eu quero tentar isso. Quero que a gente encontre um equilíbrio. Mas eu preciso que você me deixe entrar, de verdade. Giulia sentiu as lágrimas escorrerem, mas desta vez não era apenas dor. Era alívio. Eu quero tentar também, Luca. Por nós dois. Eles se abraçaram ali, no meio da rua, com a promessa silenciosa de um recomeço. De volta ao apartamento, Giulia sentou-se na cama e olhou para Luca, que preparava 2 xícaras de chá. Pela primeira vez, ela sentiu que algo havia mudado. Talvez seja a hora de parar de lutar contra isso, ela pensou. Giulia e Luca estavam sentados no sofá do apartamento dela, compartilhando um jantar simples de massas e vinho. A sessão com Ana ainda ecoava em suas mentes, e ambos sabiam que agora era o momento de colocar em prática o que haviam aprendido. Então, Luca começou, mexendo no garfo distraidamente. Você acha que conseguimos fazer isso funcionar? Giulia olhou para ele com um sorriso pequeno, mas sincero. Eu acho que sim. Vai ser difícil, mas eu quero tentar. De verdade. Luca sorriu de volta, mas havia um brilho de dúvida em seus olhos. E se a gente tropeçar no caminho? Giulia riu, levemente nervosa. Então, a gente levanta de novo. Juntos. Luca assentiu, e, por um momento, houve um silêncio confortável entre eles, algo que não experimentavam há algum tempo. Na semana seguinte, enquanto faziam compras no mercado, surgiu o primeiro teste. Luca colocou uma garrafa de vinho caro no carrinho, comentando casualmente que queria preparar algo especial para o jantar. Giulia olhou para o preço e imediatamente reagiu. Luca, isso é muito caro. Não precisa gastar tanto só por mim. Ele franziu a testa, mas manteve a voz calma. Giulia, não é só por você. Eu também gosto de fazer coisas especiais. E, honestamente, acho que merecemos. Giulia sentiu um impulso familiar de rebater, mas respirou fundo. As palavras de Ana ecoaram em sua mente. Aceitar o que o outro oferece não é fraqueza.
É equilíbrio. Ela hesitou, mas finalmente disse: tudo bem. Obrigada por pensar em algo especial. Luca sorriu, surpreso, mas satisfeito. Para Júlia, era um pequeno passo, mas um passo significativo. Mais tarde, enquanto jantavam, Luca trouxe à tona um assunto delicado. Sabe, Júlia, eu sempre achei que precisava fazer tudo por nós dois. Mas depois da sessão com Ana, percebi que estava tentando preencher um vazio que nem é meu. Júlia largou o garfo, olhando para ele com curiosidade. Que vazio, Luca? Ele suspirou, olhando para o copo de vinho por um momento antes de responder. Minha mãe. Eu sempre me senti responsável por ela, como se precisasse cuidar de tudo para que ela ficasse bem. Acho que, de alguma forma, eu trouxe isso para a gente. E não é justo, nem comigo, nem com você. Júlia tocou a mão dele com carinho. Luca, eu nunca quis que você carregasse esse peso. E, eu sei que também preciso mudar. Estou tentando aceitar que é seguro receber. Que você não vai me decepcionar. Os dois se olharam em silêncio. E, naquele momento, algo mudou. Não era apenas amor, era compreensão. Apesar das pequenas vitórias, o progresso não foi linear. Algumas semanas depois, Júlia teve um dia particularmente difícil no trabalho. Quando Luca tentou surpreendê-la com o jantar preparado em casa, ela reagiu mal. Luca, eu não pedi isso, ela disse, a voz mais dura do que pretendia. Eu só queria chegar em casa e ficar sozinha. Luca parou, claramente magoado, mas respondeu com calma. Eu só queria te ajudar. Se precisar de espaço, tudo bem, mas pode me dizer isso de outra forma. Júlia viu a decepção nos olhos dele e sentiu um aperto no peito. Ela se lembrou do que Ana dissera sobre a importância de reconhecer o esforço do outro. Desculpa, ela disse, com a voz mais suave. Eu sei que você fez isso por mim. Só, estou sobrecarregada. Mas obrigada por se importar. Luca relaxou um pouco, mas o momento deixou claro que ainda havia trabalho a fazer. Júlia decidiu agendar uma sessão individual com Ana para processar o que estava sentindo. Ana, por que é tão difícil? Ela desabafou. Eu quero mudar, mas, às vezes, sinto que dou 2 passos para frente e um para trás. Isso está desgastando o Luca, e eu tenho medo de estragar tudo. Ana respondeu com paciência. Júlia, mudança é um processo. Você passou anos carregando padrões familiares que agora está tentando reescrever. Isso não acontece de um dia para o outro. O importante é continuar tentando e comunicar suas intenções ao Luca. Ele precisa saber que você está comprometida. Júlia assentiu, sentindo-se um pouco mais aliviada. Eu só espero que ele continue ao meu lado enquanto eu tento. Ana sorriu. Luca parece ser alguém que entende o valor do processo. Confie que ele está com você porque quer estar. Na noite seguinte, Júlia preparou uma surpresa para Luca. Um jantar simples, mas feito com cuidado. Quando ele chegou ao apartamento, encontrou a mesa posta e Júlia esperando por ele com um sorriso tímido. Isso foi inesperado, ele disse, visivelmente emocionado. Júlia deu de ombros, mas seus olhos estavam cheios de sinceridade. Eu percebi que é a minha vez de me doar. É, mais importante, de aceitar o que você oferece sem lutar contra isso. Luca a abraçou, segurando-a por mais tempo do que o habitual. Isso significa muito para mim, Júlia. Mais do que você imagina. Enquanto jantavam, havia uma leveza entre eles que não sentiam há meses. Depois do jantar, os dois estavam sentados no sofá, com Júlia deitada no colo de Luca. Ele brincava com os fios do cabelo dela, enquanto ela olhava para o teto, refletindo. Você acha que a gente vai conseguir equilibrar isso? Ela perguntou, sua voz quase um sussurro. Luca beijou o topo da cabeça dela antes de responder. Eu acho que já estamos no caminho. E, enquanto estivermos dispostos a tentar, isso é o que importa.
Júlia fechou os olhos, sentindo-se mais tranquila do que em muito tempo. Pela primeira vez, ela acreditou que o amor deles podia ser diferente do que ela havia conhecido antes. Enquanto Luca adormecia, Júlia pensou nas palavras de Ana: dar e receber em equilíbrio. Não é fraqueza, é conexão. Ela sabia que ainda haveria desafios, mas, pela primeira vez, estava pronta para enfrentá-los. Júlia e Luca estavam sentados no sofá do apartamento dela, compartilhando um jantar simples de massas e vinho. A sessão com Ana ainda ecoava em suas mentes, e ambos sabiam que agora era o momento de colocar em prática o que haviam aprendido. Então, Luca começou, mexendo no garfo distraidamente. Você acha que conseguimos fazer isso funcionar? Júlia olhou para ele com um sorriso pequeno, mas sincero. Eu acho que sim. Vai ser difícil, mas eu quero tentar. De verdade. Luca sorriu de volta, mas havia um brilho de dúvida em seus olhos. E se a gente tropeçar no caminho? Júlia riu, levemente nervosa. Então, a gente levanta de novo. Juntos? Luca assentiu. E, por um momento, houve um silêncio confortável entre eles, algo que não experimentavam há algum tempo. Na semana seguinte, enquanto faziam compras no mercado, surgiu o primeiro teste. Luca colocou uma garrafa de vinho caro no carrinho, comentando casualmente que queria preparar algo especial para o jantar. Júlia olhou para o preço e imediatamente reagiu. Luca, isso é muito caro. Não precisa gastar tanto só por mim. Ele franziu a testa, mas manteve a voz calma. Júlia, não é só por você. Eu também gosto de fazer coisas especiais. E, honestamente, acho que merecemos. Júlia sentiu um impulso familiar de rebater, mas respirou fundo. As palavras de Ana ecoaram em sua mente. Aceitar o que o outro oferece não é fraqueza. É equilíbrio. Ela hesitou, mas finalmente disse: tudo bem. Obrigada por pensar em algo especial. Luca sorriu, surpreso, mas satisfeito. Para Júlia, era um pequeno passo, mas um passo significativo. Mais tarde, enquanto jantavam, Luca trouxe à tona um assunto delicado. Sabe, Júlia, eu sempre achei que precisava fazer tudo por nós dois. Mas depois da sessão com Ana, percebi que estava tentando preencher um vazio que nem é meu. Júlia largou o garfo, olhando para ele com curiosidade. Que vazio, Luca? Ele suspirou, olhando para o copo de vinho por um momento antes de responder. Minha mãe. Eu sempre me senti responsável por ela, como se precisasse cuidar de tudo para que ela ficasse bem. Acho que, de alguma forma, eu trouxe isso para a gente. E não é justo, nem comigo, nem com você. Júlia tocou a mão dele com carinho. Luca, eu nunca quis que você carregasse esse peso. E, eu sei que também preciso mudar. Estou tentando aceitar que é seguro receber. Que você não vai me decepcionar. Os dois se olharam em silêncio. E, naquele momento, algo mudou. Não era apenas amor, era compreensão. Apesar das pequenas vitórias, o progresso não foi linear. Algumas semanas depois, Júlia teve um dia particularmente difícil no trabalho. Quando Luca tentou surpreendê-la com um jantar preparado em casa, ela reagiu mal. Luca, eu não pedi isso, ela disse, a voz mais dura do que pretendia. Eu só queria chegar em casa e ficar sozinha. Luca parou, claramente magoado, mas respondeu com calma. Eu só queria te ajudar. Se precisar de espaço, tudo bem, mas pode me dizer isso de outra forma. Júlia viu a decepção nos olhos dele e sentiu um aperto no peito. Ela se lembrou do que Ana dissera sobre a importância de reconhecer o esforço do outro. Desculpa, ela disse, com a voz mais suave. Eu sei que você fez isso por mim. Só, estou sobrecarregada. Mas obrigada por se importar. Luca relaxou um pouco, mas o momento deixou claro que ainda havia trabalho a fazer. Júlia decidiu agendar uma sessão individual com Ana para processar o que estava sentindo. Ana, por que é tão difícil? Ela desabafou. Eu quero mudar, mas, às vezes, sinto que dou 2 passos para frente e 1 para trás. Isso está desgastando o Luca, e eu tenho medo de estragar tudo. Ana respondeu com paciência. Júlia, mudança é um processo. Você passou anos carregando padrões familiares que agora está tentando reescrever. Isso não acontece de um dia para o outro.
O importante é continuar tentando e comunicar suas intenções ao Luca. Ele precisa saber que você está comprometida. Julia assentiu, sentindo-se um pouco mais aliviada. Eu só espero que ele continue ao meu lado enquanto eu tento. Ana sorriu. Luca parece ser alguém que entende o valor do processo. Confie que ele está com você porque quer estar. Na noite seguinte, Julia preparou uma surpresa para Luca. Um jantar simples, mas feito com cuidado. Quando ele chegou ao apartamento, encontrou a mesa posta e Julia esperando por ele com um sorriso tímido. Isso foi inesperado, ele disse, visivelmente emocionado. Julia deu de ombros, mas seus olhos estavam cheios de sinceridade. Eu percebi que é a minha vez de me doar. É, mais importante, de aceitar o que você oferece sem lutar contra isso. Luca a abraçou, segurando-a por mais tempo do que o habitual. Isso significa muito para mim, Julia. Mais do que você imagina. Enquanto jantavam, havia uma leveza entre eles que não sentiam há meses. Depois do jantar, os dois estavam sentados no sofá, com Julia deitada no colo de Luca. Ele brincava com os fios do cabelo dela, enquanto ela olhava para o teto, refletindo. Você acha que a gente vai conseguir equilibrar isso? Ela perguntou, sua voz quase um sussurro. Luca beijou o topo da cabeça dela antes de responder. Eu acho que já estamos no caminho. Ei, enquanto estivermos dispostos a tentar, isso é o que importa. Julia fechou os olhos, sentindo-se mais tranquila do que em muito tempo. Pela primeira vez, ela acreditou que o amor deles podia ser diferente do que ela havia conhecido antes. Enquanto Luca adormecia, Julia pensou nas palavras de Ana, dar e receber em equilíbrio. Não é fraqueza, é conexão. Ela sabia que ainda haveria desafios, mas, pela primeira vez, estava pronta para enfrentá-los. O relacionamento de Julia e Luca parecia mais estável nas semanas seguintes. Havia pequenos gestos de ambos que mostravam progresso. Julia se esforçava para aceitar as demonstrações de amor de Luca sem críticas, e ele, por sua vez, aprendeu a dar espaço quando ela precisava respirar. Mas, como Ana havia dito, mudança é um processo, e nem sempre linear. E foi em uma noite comum, durante um jantar com os amigos de Julia, que o relacionamento foi colocado à prova novamente. A mesa do restaurante estava animada, com risadas ecoando no ar. Julia estava contando uma história sobre uma situação inusitada no trabalho, enquanto Luca ouvia atentamente, seu sorriso genuíno. E aí, na hora que o cliente entrou, percebi que estava com café derramado na camisa. Foi humilhante, Julia concluiu, arrancando gargalhadas de todos. Um dos amigos, Andrea, virou-se para Luca, um tom brincalhão na voz. Você tem sorte, Luca. Julia é um furacão, mas é o tipo de pessoa que transforma qualquer situação em algo interessante. Luca riu junto com os outros, mas algo na forma como Andrea disse aquilo o incomodou. Ele olhou para Julia, que sorria, mas havia uma leveza forçada em sua expressão. Mais tarde, no carro, enquanto dirigiam de volta para o apartamento, Luca quebrou o silêncio. Você pareceu desconfortável no jantar. Foi algo que o Andrea disse. Julia balançou a cabeça rapidamente. Não foi nada. Só fiquei cansada. Luca olhou para ela de soslaio, mas decidiu não insistir. Porém, ao chegarem em casa, Julia soltou um comentário inesperado enquanto tirava os sapatos. Às vezes, eu sinto que as pessoas me veem como, sei lá, complicada. Um fardo. Luca parou, surpreso. Por que você acha isso? Ninguém disse nada remotamente parecido. Julia cruzou os braços, olhando para o chão. É só um sentimento, sabe? Como se eu sempre estivesse precisando provar que sou interessante o suficiente, que vale o esforço. Luca sentiu um aperto no peito. Ele havia aprendido, durante suas sessões com Ana, a não carregar as emoções dos outros, mas as palavras de Julia ainda o afetaram. Julia, você não precisa provar nada para mim. Nunca precisou. Ela balançou a cabeça, como se não acreditasse completamente. Mas é isso que eu sinto, Luca. Que você faz tanto por mim e, no fundo, está esperando que eu corresponda de um jeito que talvez eu nunca consiga. Luca franziu o senho, sua voz ficando mais firme. Eu não espero que você seja perfeita, Julia. Mas eu preciso que você acredite que merece o que eu estou oferecendo.
Por quê? Se não, sempre vou me sentir como se estivesse tentando sozinho. Julia recuou, suas próprias inseguranças se inflamando. Então você acha que eu sou o problema? Lucas suspirou, passando a mão pelo cabelo. Não, Julia. O problema é que, por mais que a gente se ame, você ainda está lutando contra algo que não tem nada a ver comigo. E isso está nos machucando. A discussão terminou sem solução. Luca dormiu no sofá, algo que nunca havia acontecido antes. Julia ficou no quarto, deitada na cama, mas não conseguiu pregar os olhos. As palavras dele ecoavam em sua mente, misturadas às suas próprias dúvidas. E se eu realmente não for suficiente? E se eu acabar afastando ele? Na manhã seguinte, os dois se encontraram na cozinha. O silêncio entre eles era desconfortável, mas Luca foi o primeiro a falar. Eu acho que precisamos conversar com Ana. Juntos. Eu não quero que a gente continue nesse ciclo. Julia assentiu, sabendo que ele estava certo. Tudo bem. Vamos marcar uma sessão. Alguns dias depois, Julia e Luca estavam novamente no consultório de Ana. Julia parecia mais vulnerável do que nunca, enquanto Luca estava sério, mas disposto a encontrar uma solução. Ana olhou para ambos, percebendo a tensão no ar. Parece que algo aconteceu. Querem me contar o que trouxe vocês aqui hoje? Luca começou, sua voz calma, mas carregada de emoção. Eu sinto que estamos dando um passo para frente e dois para trás. Eu amo a Julia, mas é como se ela ainda não acreditasse que merece ser amada. E isso está nos desgastando. Julia, com lágrimas escorrendo pelo rosto, olhou para Ana. Eu sei que isso está acontecendo, e eu odeio que ele sinta isso. Mas, é difícil me livrar dessa sensação de que, se eu aceitar tudo o que ele me dá, estou me expondo demais. Estou sendo fraca. Ana sugeriu um exercício simbólico para ajudá-los a processar essas emoções. Ela colocou 2 peças na mesa para representar Julia e Luca, e uma terceira para simbolizar a barreira emocional de Julia. Julia, quero que você olhe para essa peça e imagine que está falando diretamente com essa barreira. O que você diria a ela? Julia olhou para a peça com olhos marejados e murmurou. Você está me protegendo. Mas, ao mesmo tempo, está me impedindo de ser feliz. Ana encorajou. E o que você gostaria de dizer a Luca sobre essa barreira? Julia virou-se para Luca, sua voz trêmula. Eu quero derrubar isso. Eu quero acreditar que você não vai me machucar. Mas vai levar tempo. Luca pegou a mão dela, sua voz cheia de ternura. Eu estou disposto a esperar, Julia. Só preciso que você continue tentando. Na saída do consultório, Julia se sentiu mais leve. Enquanto caminhavam de mãos dadas, ela se virou para Luca. Obrigada por não desistir de mim. Luca sorriu, apertando a mão dela. Eu nunca desistiria, Julia. Mas quero que você saiba que estou aqui porque acredito em nós. E preciso que você acredite também. Julia assentiu, sentindo que, pela primeira vez, estava verdadeiramente pronta para começar a confiar. De volta ao apartamento, enquanto Luca preparava o jantar, Julia escreveu uma nota no espelho do banheiro com um marcador apagável. Eu mereço amor. Eu escolho confiar. Ela sabia que o caminho seria longo, mas estava pronta para enfrentá-lo, um passo de cada vez. Era uma manhã chuvosa, e o som das gotas batendo na janela enchia o pequeno apartamento que Julia e Luca começavam a compartilhar. Eles ainda estavam se ajustando à rotina juntos, mas havia uma calma renovada no relacionamento desde a última sessão com Ana. Julia estava na cozinha preparando café, enquanto Luca lia um e-mail no sofá. De repente, ela ouviu o som de um suspiro pesado vindo dele. Tudo bem, Luca? Ela perguntou, servindo as xícaras. Ele levantou os olhos com um sorriso forçado. É um projeto novo que surgiu no trabalho. Vou precisar viajar para Roma por 2 semanas. A equipe precisa de suporte no local. E bem, eu sou o melhor para o trabalho. Julia parou por um momento. Luca raramente viajava, e a ideia de ficar sozinha novamente trouxe um desconforto inesperado. 2 semanas? Ela perguntou, tentando manter a voz neutra. Sim, eu sei que é um pouco repentino, mas é uma grande oportunidade, Luca disse, caminhando até ela. Ele segurou suas mãos, preocupado. Você está bem com isso? Julia forçou um sorriso. Claro.
Vai ser bom para você. Mais tarde, enquanto Luca arrumava sua mala, Júlia sentia uma inquietação crescente. Ela sabia que confiar fazia parte do trabalho que estavam construindo juntos, mas o medo do abandono ainda sussurrava no fundo de sua mente. Quando Luca saiu do quarto para atender uma ligação, Júlia olhou para a mala aberta e sentiu um aperto no peito. E se ele perceber que é mais feliz sem mim? E se ele não voltar o mesmo? Quando Luca voltou, ele notou a expressão distante de Júlia. Ei, está tudo bem. Ela hesitou, mas finalmente disse: Luca, e se algo mudar enquanto você estiver fora? E se? Luca se aproximou rapidamente, segurando seu rosto com delicadeza. Júlia, nada vai mudar. Eu te amo. E 2 semanas não vão mudar isso. Mas, se você se sentir insegura, me liga. A qualquer hora, ok? Júlia assentiu, mas ainda parecia incerta. No dia seguinte, Júlia foi com Luca até a estação de trem. Enquanto o trem se aproximava, ela sentiu um nó se formar em sua garganta. Promete-me mandar mensagens? Ela pediu, tentando soar casual. Prometo, Luca respondeu, beijando-a na testa antes de subir no trem. Quando o trem começou a se mover, Júlia sentiu um vazio que ela não esperava. Era como se todas as barreiras emocionais que ela estava aprendendo a derrubar ameaçassem voltar a se erguer. Nos primeiros dias, Luca foi atencioso, enviando mensagens e ligando sempre que podia. Mas, conforme o trabalho se intensificava, os horários de Luca começaram a ficar mais apertados, e as mensagens se tornaram menos frequentes. Júlia começou a criar cenários na cabeça. Ele está me ignorando. Ele encontrou outra pessoa. Eu estou ficando louca de novo. Certa noite, depois de não ouvir nada de Luca durante o dia, Júlia desabafou com Chiara em uma chamada de vídeo. Ele disse que me ama, mas e se ele perceber que não precisa de mim? E se ele decidir ficar em Roma? Chiara a ouviu pacientemente antes de responder. Júlia, você tem feito tanto progresso. Não deixe esses medos te dominarem. Você sabe que isso não é sobre Luca, certo? Júlia suspirou. Eu sei, mas é tão difícil desligar essa voz na minha cabeça. Na noite seguinte, Luca finalmente ligou. Júlia atendeu, tentando esconder a ansiedade em sua voz. Desculpa pela demora para ligar, ele começou. Hoje foi um caos. Mas eu estou aqui agora. Como você está? Júlia hesitou, mas decidiu ser honesta. Luca, eu sei que você está ocupado, mas quando não ouço de você, minha cabeça vai para lugares ruins. Eu começo a imaginar coisas que não fazem sentido, e isso me assusta. Luca ficou em silêncio por um momento antes de responder, sua voz cheia de ternura. Júlia, eu não vou a lugar nenhum. Eu sei que isso é difícil para você, mas eu quero que você confie em mim. E, mais importante, confie que você é suficiente, sempre. As palavras dele tocaram fundo. Pela primeira vez, Júlia sentiu que podia acreditar. Obrigada por me dizer isso, Luca. Eu estou tentando. E eu estou aqui para te lembrar sempre que você precisar, ele respondeu. Nos dias seguintes, Júlia começou a focar em si mesma. Ela voltou a fazer sessões individuais com Ana, usou os momentos de solidão para refletir e escreveu em seu diário sobre os medos que ainda carregava. Na última noite antes de Luca voltar, Júlia olhou para o bilhete que ele havia deixado em sua mala antes de partir. Eu volto por você, sempre. Ela sorriu, sentindo-se mais segura do que nunca. Quando Luca voltou de Roma, Júlia estava na estação para recebê-lo. Ele desceu do trem com o mesmo sorriso caloroso que ela amava, e ela correu para abraçá-lo. Eu senti tanto a sua falta, ela disse, apertando-o com força. E eu senti a sua, ele respondeu, beijando-a. Enquanto caminhavam para casa, Júlia segurou sua mão e, pela primeira vez, falou com confiança. Luca, eu percebi algo enquanto você estava fora. Eu tenho medo de te perder, mas agora sei que esse medo não é real. Ele vem do meu passado, não do que nós temos. E eu prometo continuar trabalhando para confiar em você, e em mim mesma. Luca parou e olhou para ela, visivelmente emocionado. Você não sabe o quanto isso significa para mim, Júlia. Estamos juntos nisso, e eu nunca vou te deixar enfrentar nada sozinha. De volta ao apartamento, os dois estavam sentados no sofá, com uma taça de vinho cada.
Júlia levantou sua taça. Há um novo começo. E a coragem de confiar. Luca sorriu, batendo sua taça na dela. A nós. Enquanto brindavam, Júlia percebeu que, pela primeira vez em muito tempo, sentia-se verdadeiramente em paz. Enquanto limpavam a cozinha, Luca comentou casualmente: "Ah, tem uma conferência em Roma no mês que vem. Pensei que seria uma ótima oportunidade para irmos juntos." Júlia sorriu, surpresa com sua própria resposta. "Eu adoraria." Uma manhã ensolarada banhava o pequeno apartamento de Júlia e Luca. O cheiro de café fresco preenchia o ar enquanto Luca arrumava a mesa para o café da manhã. Júlia apareceu na cozinha, ainda sonolenta, mas com um sorriso tranquilo. "Você está animado hoje?" ela comentou, pegando uma xícara. Luca ergueu as sobrancelhas, brincando. "Por que não estaria? Hoje vamos celebrar um almoço com todos os nossos amigos, uma surpresa no final." Júlia franziu a testa, curiosa. "Surpresa? Que tipo de surpresa?" Luca apenas sorriu. "Você vai ter que esperar para descobrir." Mais tarde, o apartamento estava cheio de risadas e conversas. Chiara e Mateu estavam lá, junto com outros amigos próximos. Júlia observava a cena, sentindo-se grata. Por tanto tempo, ela se sentirá isolada em suas próprias inseguranças, mas agora havia uma leveza que ela jamais imaginou ser possível. Chiara puxou-a de lado em um momento. "Você está diferente, sabia?" "Diferente como?" Júlia perguntou, confusa. "Mas, tranquila. Parece que finalmente encontrou o que estava procurando." Júlia sorriu, pensando por um momento antes de responder. "Eu acho que parei de procurar. E comecei a aceitar." Chiara apertou sua mão com carinho. "Fico tão feliz por você. Você merece tudo isso, Júlia." Quando o almoço terminou, Luca se levantou e chamou a atenção de todos. "Pessoal, antes de irem embora, tenho algo especial para compartilhar." Júlia olhou para ele, surpresa. "Luca, o que você está fazendo?" Ele caminhou até ela, pegando suas mãos e olhando em seus olhos com uma intensidade que fez o coração dela acelerar. "Júlia, esses últimos meses foram uma jornada. Nem sempre foi fácil, mas cada momento valeu a pena. Você me mostrou que o amor não é perfeito, mas é real. E é isso que eu quero construir com você, todos os dias." Os olhos de Júlia se encheram de lágrimas enquanto Luca tirava uma pequena caixa do bolso e a abria, revelando um anel simples, mas lindamente trabalhado. "Júlia, você aceita construir essa vida comigo?" A sala ficou em silêncio, todos os olhos voltados para Júlia. Ela levou as mãos ao rosto, surpresa e emocionada. "Sim," ela sussurrou, antes de repetir, mais forte. "Sim, Luca. Eu aceito." A sala explodiu em aplausos e risadas, com Chiara e Mateu liderando a comemoração. Mais tarde, depois que os amigos foram embora, Júlia e Luca estavam sentados no chão da sala, com taças de vinho na mão e o silêncio confortável os envolvendo. "Você planejou tudo isso sozinho?" ela perguntou, olhando para o anel em sua mão. Com um pouco de ajuda da Chiara, ele admitiu, rindo. Júlia balançou a cabeça, ainda incrédula. "Eu nunca pensei que um dia me sentiria assim, Luca. Tão completa. E sei que muito disso é por sua causa." Luca pegou sua mão, olhando nos olhos dela. "Júlia, você fez isso por si mesma. Eu só estava aqui para te apoiar enquanto você encontrava o equilíbrio. E eu faria tudo de novo." Ela sorriu, sentindo uma onda de gratidão. "Eu sei. E, pela primeira vez, sinto que mereço isso." Enquanto a noite avançava, eles começaram a sonhar juntos sobre o futuro. Planos de viagens, a ideia de um lar maior, e até mesmo conversas tímidas sobre construir uma família. Júlia refletiu sobre o quanto havia mudado. "Eu passei tanto tempo me protegendo, com medo de confiar. Mas agora vejo que o amor não é sobre perfeição, é sobre coragem. A coragem de dar, de receber e de acreditar." Luca a abraçou, sussurrando em seu ouvido. "E nós temos coragem de sobra." Na manhã seguinte, Júlia acordou com o sol entrando pela janela. Ela olhou para Luca, ainda dormindo, e sentiu uma calma que nunca havia experimentado antes. Levantou-se, foi até o espelho e viu a nota que havia escrito semanas antes.
Eu mereço amor. Eu escolho confiar. Com um sorriso, ela pegou o marcador e acrescentou algo abaixo. E agora, eu escolho construir. Enquanto Lucas se mexia na cama, ela voltou para o quarto e deitou-se ao lado dele, pronta para o que o futuro reservava.